Capítulo 35. A tirânica terceira habilidade espiritual de Tang San. Embora a desculpa de Xiao Wu tivesse alguns buracos, ela havia voltado viva. Quem poderia ter imaginado que ela e o macaco titã gigante tinham qualquer tipo de relação? Todo mundo subconscientemente escolheu acreditar nela. Zhao Wuji assentiu e disse: "Contanto que você esteja de volta. Após você ter sido levada." O pequeno Sam ficou tão preocupado que seus olhos ficaram completamente vermelhos. Ele pediu uma salsicha cogumelo para o Oscar e imediatamente foi atrás de você. Ele brevemente resumiu tudo o que aconteceu enquanto o Oscar passava uma salsicha de recuperação para Xiao Wu. Ouvindo a Zhao Wuji, os olhos de Xiao Wu ficaram vermelhos. Lágrimas caindo como um cordão de pérolas partido, escorrendo por suas bochechas. Olhando para Tang San envolvido pela névoa de sangue, ela murmurou: "Ge, por favor, não se machuque. É tudo minha culpa. Foi por causa de mim que você ficou preocupado. Você tem que perseverar através disso. Eu faço qualquer coisa contanto que você acorde." Xiao Wu se sentia realmente arrependida. Um momento de descuido a fez-se esquecer de restringir sua aura, fazendo Erming achá-la e vir encontrá-la. Se ela não tivesse sido sequestrada pelo Erming, nada disso teria acontecido e Tang San não teria absorvido um anel de espírito em tais condições. Mas já era muito tarde para dizer qualquer coisa e eles só podiam esperar que a determinação de Tang San fosse firme o suficiente para ajudá-lo a passar por essa crise. No momento, na consciência de Tang San só havia uma sentença: Xiao Wu, eu vou te salvar. Com esse pensamento, não importava o quão agonizante fosse a dor, ele sempre amargamente aguentava, não deixando sua mente colapsar antes. Nessa situação de vida ou morte, a cultivação durante a infância de Tang San começou a mostrar sua utilidade. Seu corpo já era mais forte do que o de pessoas da sua idade. Além disso, a habilidade Céu Misterioso era um método ortodoxo de força interna da seita 100% focado em resistência. Se o anel de espírito da aranha demônio cara de homem tivesse uma consciência, ele iria descobrir que seu poder violento iria quase quebrar o corpo de Tang San todas as vezes. Mas seu corpo iria sempre no último instante bloquear ele com sua enorme resistência. A cada vez que ele impedia a energia, Tang San iria absorver um pouco da energia do anel de espírito. Sob esse tipo de crescimento lento, a brutal energia estava constantemente enfraquecendo. Tang San agora tinha que enfrentar o mais importante problema. Após absorver a energia do anel de espírito, como ele poderia uni-la ao seu corpo? A sua habilidade Céu Misterioso e ao seu espírito grama azul prateada. Embora a própria grama azul prateada seja fraca, não era provável que ela repelisse qualquer outra fonte de energia. Mas a energia no anel de espírito da aranha demônio cara de homem era muito tirânica, ao ponto de fazer até o espírito grama azul prateada não querer absorvê-lo. Felizmente, quando ele começou a absorver o anel de espírito, ele comeu outra das salsichas de recuperação do Oscar. Senão seu vigor seria o primeiro a falhar. Os ossos de Tang San começaram a emitir sons de estalidos concentrados. Esse som não muito alto fez os cabelos de todo mundo arrepiar. Como se o corpo de Tang San pudesse se romper a qualquer momento. O sangue que estava escorrendo dos poros lentamente ganhou outra camada de cinza. Com a absorção do anel de espírito, a energia contida começou um forçado processo de limpeza no corpo de Tang San. A dor resultante era inimaginável. Finalmente, com a força de vontade inabalável de Tang San, toda a energia em seu corpo começou a ceder, começando o processo de união. As finas gotas de sangue pararam de escorrer.
As sobrancelhas franzidas de Tang San relaxaram. Uma camada de fraca luz azul começou a sair lentamente de seu corpo. Zhao Wuji estava contente. Ele teve sucesso. O momento mais perigoso já passou. Agora é processo da transformação do poder espiritual. Tang San realmente digno de ser chamado de um criador de milagres. Mesmo o anel de uma aranha demônio cara de homem de 2000 anos foi absorvido por ele. O inigualável dragão serpente deve realmente se sentir sortudo. Se a neta dele absorvesse esse anel de espírito, ela provavelmente já teria explodido agora. Junto dessa liberação de brilho azul, grama azul prateada começou a crescer lentamente ao redor de Tang San. O tamanho da grama azul prateada não havia mudado muito comparado a antes. Ela atualmente havia ficado um pouco mais fina. O original azul escuro também havia mudado para um azul arroxeado. Aquela era uma cor misturada, não mais se mostrando em forma de padrões. A grama azul prateada agora tinha a grossura de aproximadamente 2 dedos. A maior diferença de antes era o seu brilho. Parecia que a grama havia sido revestida com vidro. Zhao Wuji fez todo mundo recuar um pouco. Ele sabia que desde que Tang San não podia controlar completamente o poder recém-obtido, um pouco de poder espiritual podia transbordar. No atual estado de Tang San, ele ficaria surpreso se Tang San pudesse controlar a energia. Bem quando todo mundo pensava que mais nada iria acontecer, de repente as sobrancelhas de Tang San se franziram de novo. Um grito escapou de sua boca. Seu corpo de pernas cruzadas começou a convulsionar violentamente. Seu peito repentinamente se empinou. Seu corpo superior inteiro se arqueando no ar. Uma cena aterrorizante. Jie! Xiao o gritou rapidamente. Lágrimas escorrendo de seus olhos. Suas unhas já estavam cortando sua palma. Mas ela nem mesmo percebeu. Wuji também ficou surpreso. Qual era o problema? No momento em todos ficaram alarmados. Repentinamente, acompanhando o som de tecido se partindo, as roupas nas costas de Tang San repentinamente se rasgaram. De pé atrás dele, Dai Mubai claramente viu que próximo à coluna vertebral de Tang San, em ambos os lados havia 8 protuberâncias do tamanho de punhos. O que é isso? Com Dai Mubai apontando. Todo mundo descobriu a mudança nas costas de Tang San. Tang San atualmente parecia estar aguentando uma imensa dor. Sangue começou a escorrer de sua pele novamente. Seu corpo inteiro convulsionando. Imediatamente em seguida, as 8 protuberâncias repentinamente se romperam. A coisa estranha era que a pele de Tang San não descascou. 8 objetos roxos escuros do tamanho de punhos saíram das protuberâncias, crescendo com uma velocidade impressionante. Quando as 8 protuberâncias quebraram e os objetos roxos escuros cresceram, o corpo inteiro de Tang San ficou relaxado. Sua expressão se suavizando. Mas seu corpo continuou convulsionando. Sob o olhar surpreso de todos, os objetos roxos escuros cresceram mais de 1 metro num piscar de olhos e continuaram se estendendo com uma velocidade assustadora. Quando seu comprimento passou de 5 metros, na ponta cresceu uma coisa parecida com uma articulação e o objeto mais uma vez se estendeu da articulação em outra direção. Isso é. Os 8 objetos roxos escuros continuaram a crescer até eles alcançarem 3 metros. Completamente roxos brilhantes. Eles pareciam extremamente lisos. Eles eram mais grossos perto das costas de Tang San, afinando até eles se tornarem em pontas afiadas no final. Essas não são as pernas da aranha demônio cara de homem? Olhando para Tang San e olhando para o cadáver da aranha demônio cara de homem,
Todos descobriram que os objetos que cresceram das costas de Tang San pareciam muito similares às pernas da aranha demônio cara de homem. Acompanhadas por uma leve fragrância doce. Zhao Wuji havia pessoalmente visto vários mestres dos espíritos absorverem anéis de espírito. Mas esse ainda era a primeira vez que ele havia visto tal cena. Por um momento ele não pôde evitar perder a habilidade de julgamento. A cena bizarra ainda não havia acabado. À medida que aquelas 8 pernas de aranha nas costas de Tang San se estendiam atrás dele, elas começaram a levemente se mover ritmicamente. As 4 pernas de aranha inferiores lentamente perfuraram o chão, inesperadamente levantando Tang San sentado de pernas cruzadas no chão, elevando ele no ar. Tang San no momento, com aquelas coisas que pareciam 8 braços de 3 metros de comprimento, parecia extremamente estranho. O corpo de Tang San finalmente parou de convulsionar. As roupas que ele usava já estavam completamente retalhadas. Gradualmente a grama azul prateada previamente se espalhando se juntou novamente, se torcendo ao redor de seu corpo, envolvendo ele no que parecia ser um grande casulo, com apenas as pernas de aranha ainda se movendo lentamente do lado de fora. O grupo da Academia Shurek basicamente não entendeu como isso podia acontecer. Para eles, no momento tudo o que eles podiam fazer era esperar. Eles fracamente podiam ouvir ecos de sons de ossos estalando vindos de dentro do casulo. Quanto ao que atualmente estava acontecendo com Tang San, ninguém podia dizer. Ma Hongjun não pôde evitar dizer: o Tang San não vai se transformar em uma aranha gigante, certo? Xiao Wu encarou ferozmente. Impossível. Como o pequeno San poderia se tornar uma aranha? Essas circunstâncias certamente são apenas por causa de uma variação da absorção do anel de espírito. Definitivamente não há nenhum problema com ele. Mesmo Xiao Wu não sabia se ela estava tranquilizando os outros ou tranquilizando a si mesma. Esperar atualmente era tudo o que eles podiam fazer. Mas quem ainda poderia ter antecipado que o tempo de espera dele seria tão grande? Quando Oscar absorveu o anel de espírito, do início até o fim só cevou uma fração de 1 hora para completar. Mas após Tang San ser envolvido pela grama azul prateada, pareceu que o tempo havia congelado. Continuamente sem qualquer notícia. 2 horas passaram. 4 horas passaram. A cor da escuridão gradualmente se tornou clara e mais uma vez viajando da claridade e entrando na escuridão. Inteiras 24 horas de espera deixaram todos completamente exaustos. Mas quem se atreveu a ser descuidado? Eles só podiam esperar. A única coisa que os fazia se sentirem aliviados era que as 8 pernas de aranha que haviam crescido das costas de Tang San se movimentavam constantemente, mostrando traços de vida, seguindo as ordens de Zhao Wuji. Todo mundo se revezava para descansar. Apenas Xiao Wu se recusou, continuamente vigiando Tang San ao seu lado. Em seu coração ela orava silenciosamente, suplicando para que Tang San atravessasse essa crise são e salvo. O som de um gemido baixo alertou a consciência já um tanto dispersa de Xiao Wu. Ela apressadamente levantou sua cabeça para olhar. A fina grama azul prateada lentamente se desfez uma por uma se soltando, gradualmente revelando seu dono no interior. O corpo de Tang San estava coberto por uma camada marrom escura e à medida que a grama azul prateada se dispersava, essa substância marrom escura gradualmente soltou de seu corpo como se fosse a casca de uma fruta, revelando o corpo dentro dela. Quando Xiao olhou para Tang San mais uma vez, sua cara charmosa não pode evitar corar envergonhada. Tang San atualmente não vestia absolutamente nada.
seu corpo inteiro completamente nu. Os músculos em seu corpo inesperadamente haviam se tornado extremamente distintos e, embora não estivessem exageradamente salientes, eles davam a sensação de estarem transbordado de força. Sob a pele de cor de bronze havia uma leve bruma de luz roxa se movendo ao seu redor, flutuando completamente no ar. As pernas anteriormente cruzadas já haviam se soltado, os membros cedendo naturalmente. Sua pessoa inteira parecendo permear um tipo de sensação demoníaca. Parte 2. No cabelo desgrenhado de Tang San, várias mechas estavam roxas claras. Aquele cabelo roxo por si só parecia emitir uma luz similar, fazendo Xiao o ver incomumente claramente. O gemido anterior havia sido emitido por Tang San. No momento seus olhos estavam lentamente se abrindo, com uma expressão completamente aturdida dentro deles. O próprio Tang San não sabia o que havia acontecido. Ele apenas continuamente suprimiu e aguentou a dor extrema. A convicção de salvar Xiao durante tudo isso suportou sua força de vontade. Quando a dor extremamente violenta repentinamente desapareceu, um tipo de prazer relaxante difícil de descrever se espalhou através de todo o seu corpo em um instante. A dor podia ser aguentada, mas o prazer relaxante instantâneo chegou após a dor extrema. A pessoa inteira de Tang San no final caiu num sono profundo. Quando ele novamente recuperou sua consciência, foi durante a cena que Xiao o acabou de testemunhar. A cena diante dele estava nebulosa, como se ela estivesse envolta em uma camada de algodão branco. Os vários sentidos gradativamente voltaram ao seu corpo, seguindo o gradual despertar de sua consciência. O cenário diante de Tang San pouco a pouco se tornou claro. Seu corpo estava indescritivelmente confortável, como se cada célula de seu corpo estivesse dando vivas excitadamente. Apenas um pouco de coceira, mas como se alguma coisa estivesse se esticando de suas costas. Ele era capaz de sentir a maciez da terra e o ar passando ao redor dele. Mas Tang San vagamente percebeu que alguma coisa parecia ter se tornado diferente. No momento os outros também haviam percebido as mudanças em Tang San. Zhu Zuqing e Ming Hongron viram seu corpo nu e apressadamente se viraram envergonhadas, não se atrevendo a olhar novamente. Embora Xiao Wu estivesse igualmente envergonhada, a segurança de Tang San era ainda mais importante para ela. Resistindo à timidez em seu coração, ela continuou olhando seriamente para Tang San. 2 amarelos e um roxo. 3 anéis de espírito giravam ao redor de Tang San, se movendo ritmicamente para cima e para baixo. Aquele anel de espírito roxo parecia excessivamente claro, o brilho roxo nele definindo o corpo nu de Tang San extremamente claramente. Mas toda a grama azul prateada ao lado de Tang San já havia silenciosamente desaparecido. Apenas aquelas 8 enormes pernas de aranha com 3 metros de comprimento em suas costas permaneceram. Ge! Xiao Wu não pôde evitar chamar suavemente. A voz repentina deixou Tang San alarmado. Essa voz era realmente muito familiar para ele. Também uma que ele ansiava ouvir. Subconscientemente olhando na direção da voz, vendo Xiao Wu olhando para ele, Tang San tremeu ferozmente, querendo de uma vez chegar até Xiao Wu. Mas no momento, seu corpo estava sendo suportado por 4 pernas de aranha e estava flutuando no ar. Aquelas pernas de aranha já eram parte do seu corpo e, seguindo seu desejo de se mover, as pernas de aranha naturalmente aceitaram o comando se soltando do chão. O próprio Tang San não estava claro das mudanças em seu corpo e ele imediatamente perdeu completamente o equilíbrio, caindo. Cuidado! Xiao Wu gritou alarmada, estendendo ambos os braços para pegar o corpo de Tang San. Felizmente ela tinha uma ótima força.
O impulso do corpo de Tang San caindo de mais de 2 metros no ar não podia ser considerado muito grande e ele foi imediatamente segurado por Xiao. As 8 pernas de aranha simultaneamente se elevaram em suas costas. Embora elas parecessem monstruosas, elas não afetaram muito a mobilidade de Tang San. Uma fragrância familiar alcançando seu nariz. Tang San praticamente de uma vez moveu seus braços para abraçar Xiao Wu. Eu não estou sonhando? Xiao Wu é realmente você? Xiao Wu segurava Tang San com a mesma firmeza, já soluçando sem palavras. Atualmente a nebulosidade por acabar de acordar de Tang San já estava passando. Ele apenas era muito familiar com a fragrância de Xiao Wu, somando ao calor chegando até ele pelo macio e delicado corpo em seus braços. Ele sabia que tudo isso era real. Xiao Wu havia voltado. Ela havia voltado. Boba, não chore. Estar de volta já é o suficiente. Estar de volta já é o suficiente. Levemente acariciando as costas de Xiao Wu, Tang San também não pôde evitar que seus olhos embaçassem. Todas as suas preocupações derreteram nesse instante. A sensação de ver Xiao Wu novamente após o que ele sentia como se tivesse sido uma vida fez seu corpo inteiro tremer. Comparado a Xiao Wu, acabar de obter seu terceiro anel de espírito não significava nada. Em seu coração, nada era mais importante do que a vida de Xiao Wu. É tudo minha culpa. Deixando você preocupado. Xiao Wu disse, tremendo com os soluços. Tang San balançou sua cabeça. Idiota! A culpa é minha. Eu é que não tive a habilidade para protegê-la adequadamente. Cough, cough. Sons de tosse ao lado fizeram o par simultaneamente triste e feliz despertar. As tossidas vieram de Daimubai. Pequeno San. Embora eu admita que suas intenções sejam muito boas, mas você não vai pelo menos colocar um par de calças? Afinal ainda há garotas presentes. Tang San olhou sem expressão por um instante, subconscientemente olhando para seu corpo. Nisso descobrindo que inesperadamente ele não estava usando nenhuma tira de pano. Xiao Wu no momento também caiu em si. Sua cara charmosa imediatamente corando timidamente. Apressadamente fechando seus olhos. Mas ainda relutante em se separar do abraço do pequeno San. Meramente enterrando sua cabeça em seu peito. Indisposta a ergue-la novamente. Isso. Como eu fiquei assim? Quem tirou minhas roupas? Tang San perguntou estupidamente. Oscar caminhou até seu lado. Ninguém tirou suas roupas. Quem é que sabe como elas deixaram de existir? Tang San sentiu em sua cintura que felizmente o 24 pontes ao luar ainda estava ali. Apressadamente afastando Xiao Wu de forma suave. Ele rapidamente pegou uma muda de roupas para colocar. Não houve nenhum empecilho para vestir as calças. Mas colocar sua camisa era problemático. Tang San agora descobriu a condição incomum em suas costas. Quando ele olhou para trás para as 8 pontudas pernas de aranha brotando em suas costas, ele não podia deixar de olhar inexpressivamente. O gordo Maonjun disse com um grande entendimento. Não nos pergunte o porquê disso estar assim. Nenhum de nós sabe. Isso aconteceu no processo de absorção do anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Tang San. Esse anel de espírito não causou uma variação em você? No momento Tang San já havia pelo menos colocado calças. Assim Indi Hongron e Juzukin também se viraram novamente. Após esperar por um dia e uma noite, Tang San pelo menos agora estava fora de perigo. Mas a mudança em seu corpo era sem dúvidas monstruosa. Todos não puderam evitar ficar interessados.
Até Zalvuji não era uma exceção. Deixem-me me sentir uma vez. Tang San ali de pé lentamente fechou seus olhos. Geralmente falando, mestres dos espíritos após absorver um anel de espírito eram capazes de sentir qual era a nova habilidade espiritual que eles possuíam. Assim como Oscar, quando ele absorveu o terceiro anel de espírito, imediatamente já sabia o encantamento espiritual de sua terceira salsicha. A dor que Tang San aguentou enquanto absorvia o anel de espírito havia sido muito grande, ao ponto dele ter gastado a metade final do processo de mudança da absorção inconsciente. Agora ele só podia procurar em sua alma para sentir tudo o que o anel de espírito havia lhe fornecido. A meditação de Tang San não durou menos de 1 hora. Quando ele mais uma vez abriu seus olhos, sua expressão estava um tanto estranha. E então? Xiao o perguntou ansiosamente. Tang San disse confuso. Não deve haver nada de errado. O anel de espírito não varia. O professor disse uma vez que apenas o espírito varia. Diferentes espíritos absorvendo o mesmo anel de espírito ainda vão dar resultados diferentes. Eu já obtive uma habilidade ao absorver o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. O resto está como sempre. Eu apenas não consigo explicar essas 8 pernas de aranha nas minhas costas. Aiô! Um guincho miserável repentinamente rompeu. Todo mundo pulou assustado, acreditando que era o ataque de uma besta espiritual. Imediatamente alertas, eles olharam na direção de onde o grito veio, descobrindo nenhum sinal de alerta. Quem emitiu o guincho foi Ma Onjun, sua mão direita firmemente segurando sua mão esquerda. Uma expressão dolorosa em seu rosto. Sua mão esquerda já havia se tornado roxa. Além disso, a pele parecia danificada, com um líquido preto escorrendo dela. Um qi negro rapidamente se espalhando em seu braço. Isso não é bom. Ele foi envenenado. Rápido, Oscar! Zalvuji gritou com uma voz grave, com um passo chegando ao lado de Ma Onjun, uma palma diretamente batendo em seu ombro, usando seu vigoroso poder espiritual para ajudá-lo a suprimir o veneno invadindo seu corpo. Seu pai tem uma salsicha pequena. Uma pequena salsicha defumada foi prontamente colocada na boca do gordo. Com isso todo mundo soltou a respiração. Infelizmente, o relaxamento deles não continuou por muito tempo. Parte 3. Com a pequena salsicha em sua barriga. O efeito de desintoxicação se mostrou em 1 segundo. Aquele fluxo de qi negro seguindo para cima de seu braço imediatamente parou de se espalhar, revertendo a direção. Mas isso só continuou por um breve período de tempo. Aquele qi negro nem mesmo passou do ombro do gordo antes de repentinamente parar de diminuir. No instante seguinte ele inesperadamente mais uma vez começou a se espalhar para cima. A expressão de Oscar mudou grandemente. Isso não é bom. Minha salsicha pequena é incapaz de destruir esse veneno. Ele é muito feroz. Gordo. Como você conseguiu se envenenar? Grandes gotas de suor continuamente escorriam da testa de Ma Onjun. Claramente ele estava aguentando uma dor enorme. Mesmo que ele tivesse a ajuda de Zalvuji, o efeito de resistência do poder espiritual dos dois não era grande o suficiente. O qi negro ainda continuava a se espalhar e a palma do gordo estava até mesmo começando a ulcerar. Do grito do gordo até agora, apenas um curto período de tempo havia passado. Isso era tudo. A severidade daquele veneno deixou todo mundo pálido de preocupação. O gordo, enquanto aguentando a enorme dor com os dentes cerrados, disse com dificuldade: Eu estava curioso para tocar uma das pernas de aranha nas costas do Tang San e isso ficou assim. Tang San, essas pernas de aranha suas são venenosas. Tang San ficou surpreso.
Luz brilhando em sua mente. De repente se lembrando de uma coisa. Gordo, não se mova. Todos vocês saiam do caminho. Sob nenhuma circunstância toquem novamente nas minhas pernas de aranha. Enquanto falava ele chegou diante do gordo com um grande passo. Apesar da palma do gordo já estar ulcerada. Agora a palma de Tansan em um instante já havia mudado para uma cor de jade. Uma cena bizarra ocorreu. Até a salsicha pequena do Oscar foi incapaz de remover o veneno. Mas após a palma de Tansan segurar a mão do gordo, ele inesperadamente e rapidamente recuou ao longo de seu trajeto anterior. Um grosso líquido roxo escuro continuamente fluindo para a palma de Tang-san e desaparecendo despercebidamente. No tempo de apenas algumas respirações, o braço do gordo já havia voltado ao normal. A ferida em sua palma também começando a deixar escorrer sangue vermelho claro. O que afinal está acontecendo aqui? Exceto por Tang-san. Essa questão simultaneamente surgiu nos corações de todo mundo. Vendo que o gordo estava fora de perigo, Tang-san também soltou a respiração. Ele sabia que todos tinham inúmeras perguntas. Mas ele não estava com pressa de explicar. Após soltar a mão do gordo, com passos rápidos ele chegou diante da já morta aranha demônio cara de homem, levantando sua mão para pressioná-la. O cadáver da aranha demônio cara de homem agora já havia se tornado completamente cinza. Lhe faltava qualquer força vital. Tang-san apenas usou uma mínima quantidade de poder espiritual, de uma vez só causando uma concentrada série de sons de fraturas. O cadáver da aranha demônio cara de homem inesperadamente se partiu em fragmentos. Eu entendi. Combinando com a percepção da meditação anterior, Tang-san finalmente entendeu cruamente a sequência dos eventos. A partir de agora ninguém deve entrar em contato com as pernas de aranha nas minhas costas. Essas pernas de aranha contêm o veneno da aranha demônio cara de homem. Quando eu absorvi o anel de espírito, por alguma razão, eu também absorvi completamente o veneno da aranha demônio cara de homem dentro do meu corpo. O porquê disso ter acontecido talvez nós só possamos ver se o grande mestre consegue entender isso claramente. A principal teia dela e a minha grama azul prateada devem ter sido a base para o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Após se unir a mim, produzir certa variação. Quanto ao nível atual de variação, eu só posso voltar e lentamente experimentar. Todos os meus atributos receberam um aprimoramento considerável, especialmente as áreas de força física e velocidade. O poder espiritual também aumentou bastante. Eu acho que chegou a ultrapassar o 31º nível. Zalvuji perguntou. Então o que são essas pernas de aranha nas suas costas? Tang-san disse com um sorriso torto. Assim como absorver todo o veneno da aranha demônio cara de homem. Eu também não sei por que algo como isso aconteceu. Essas pernas de aranha não parecem estar relacionadas com a absorção do anel de espírito. Eu sou capaz de controlar seus movimentos. É apenas um pouco estranho. Daimubai disse. Então você pode recolhê-las? Você não pode ficar assim para sempre. As pessoas vão te considerar um monstro. Tang-san disse desamparadamente. Nós todos já não somos monstros? Eu vou tentar. Enquanto falava, ele condensou seu poder espiritual e o transmitiu para sua coluna, emitindo uma ordem para essas 8 pernas de aranha voltarem. Uma cena bizarra aconteceu. Aquelas 8 pernas de aranhas de 3 metros de comprimento esticadas lentamente se dobraram 2 vezes para ficarem bem juntas.
Em seguida, pouco a pouco se fundindo ao corpo de Tang San. Tang San apenas sentiu um pouco de cócegas em suas costas. Nada digno de ser mencionado. Durante o processo, os 3 anéis de espírito sobre seu corpo acenderam brilhantemente. Tang San conseguiu claramente sentir seu poder espiritual ser rapidamente consumido. Evidentemente, recolher essas pernas de aranha requeria o suporte do poder espiritual. Quando não menos de 1/3 do poder espiritual de Tang San já havia sido consumido. Todas as pernas de aranha finalmente se fundiram completamente às suas costas. Tang San conseguia sentir distintamente que aquelas 8 pernas de aranha não haviam desaparecido de seu corpo. Mas antes haviam se transformado em 8 bizarras energias. De sua coluna elas se encaixaram bem perto de 8 de suas costelas. Se elas podem ser recolhidas, então está bem. Zhao Wuji assentiu para Tang San. Essas pernas de aranha são muito boas. Se elas realmente forem como as pernas da aranha demônio cara de homem. Então pequeno San. Sua força mais uma vez ficou ainda mais poderosa. 8 pernas de aranha com 3 metros de comprimento que podem ser controladas à vontade são equivalentes a 8 lanças. Quanto ao veneno, se for o mesmo da aranha demônio cara de homem, então deve ser uma neurotoxina somada a um veneno corrosivo. Se até a salsicha pequena do pequeno Al foi incapaz de removê-lo, dá para ver claramente o quão violento esse veneno é. Tang San esteve o tempo todo ponderando que o processo para obter esse anel de espírito da aranha demônio cara de homem havia sido extremamente doloroso. No presente, já tendo terminado de absorvê-lo, ele obteve muito mais coisas do que mestres dos espíritos comuns absorvendo vários anéis de espírito. Deixando de lado os atributos que haviam melhorado substancialmente e possuindo a habilidade que ele mais esperava obter. Mas essas 8 pernas de aranha em suas costas. Tang San também não sabia se ele devia ficar feliz ou preocupado com isso. Afinal, ele não sabia quais as consequências que condições como essas lhe causariam no futuro. No momento, Tang San sentiu ainda mais falta de seu professor. Se o grande mestre estivesse aqui, talvez todas essas questões pudessem ser respondidas. Bem, não pense sobre isso agora. Isso pode esperar até nós voltarmos. Zhao Wuji tinha um sorriso ao olhar para essas crianças diante dele. Seu humor bem relaxado. Embora dessa vez nós cruzamos com não poucas inconveniências e também ficamos em perigo várias vezes, no final nós lidamos com todas eles. Oscar, Tang San e Xiao obtiveram anéis de espírito sem problemas e avançaram para o nível de ancião espiritual. A colheita foi certamente muito boa. Agora também é hora de retornarmos. Vamos voltar para a Academia Shurek. Já estamos de partida. Todos comemoraram em coro. Os estudantes várias vezes correram risco de vida. Mas agora tudo estava resolvido e eles finalmente estavam voltando para casa. Os 7 estudantes olharam uns para os outros. Uma intangível conexão profunda se estendendo entre seus corações. Finalizando essa visita à grande floresta Estrela Dou. Quer obtendo um anel de espírito ou não? No momento, o único pensamento em suas mentes era retornar à Academia Shurek e deitar confortavelmente em suas próprias camas para dormir. Se dizendo que quando eles chegaram ali os 7 ainda estavam um pouco afastados. Então, agora a relação deles sem dúvidas havia se aproximado muito. A anteriormente menos aceita por eles. Nindhongbron também usou suas ações para ganhar a aprovação de todos e, no final, entre a vida e a morte, ela também sentiu o significado da palavra amigos. Diante de um grupo ainda mais excepcional do que ela, sobre o que ela ainda poderia se sentir superior? Embora algum tempo já tivesse passado, por ter usado o avatar espiritual,
A força de Zalvuji só estava em 50% de sua melhor condição. Portanto, todo mundo continuou extremamente cuidadoso enquanto saíam da grande floresta Estrela Dou. Não só todo mundo estava abastecido com uma salsicha cogumelo e salsichas de recuperação do Oscar, mas também continuaram mantendo a formação defensiva mais forte. Enquanto caminhavam para fora da grande floresta Estrela Dou, Xiao Wu recontou a história que ela havia anteriormente contado a todo mundo para Tang San, também falando para ele sobre ter obtido seu terceiro anel de espírito. Xiao Wu, qual é a habilidade do seu terceiro anel de espírito? Tang San perguntou curiosamente. Xiao Wu riu, dizendo: segredo. Eu te conto quando nós voltarmos. Pequeno San, como você matou aquela aranha demônio cara de homem? Naquela hora você estava sozinho. Mesmo se fosse uma aranha demônio cara de homem machucada, seu poder de ataque ainda devia ser extremamente assustador. Além disso, ela ainda era venenosa. Ouvindo a pergunta de Xiao Wu, Tang San repentinamente começou. Oh, certo. Eu quase me esqueci disso. Zalvuji espere um pouco antes de nós continuarmos. No momento eles já estavam se aproximando da borda da grande floresta Estrela Dou. Embora ele ainda vissem algumas bestas espirituais, a maior parte eram apenas dos níveis de 10 e 100 anos. Nada que pudesse os preocupar. Zalvuji parou, olhando para Tang San. O que foi? A mão direita de Tang San passou sobre o 24 pontes ao luar, tirando a besta divina Zuji. Xiao Wu mencionando a morte da aranha demônio cara de homem o fez se lembrar de que naquele dia sua besta divina Zuji, após ter sido carregada 2 vezes, não havia sido descarregada. Se o mecanismo fosse mantido carregado por muito tempo, isso iria danificar o corpo da besta. Felizmente só havia se passado um dia. No momento ainda havia tempo para liberar a tensão. Quando a besta divina Zuji era carregada, ela devia ser aliviada por atirar. Isso também era um dos seus inconvenientes. Vendo a besta divina Zuji na mão de Tang San, Xiao Wu repentinamente entendeu. Você usou isso para matar a aranha demônio cara de homem. O poder dessa coisa é realmente formidável. Os olhos da aranha demônio cara de homem não conseguiram aguentá-lo. Os outros naturalmente ouviram as palavras de Xiao Wu. Por estarem antes em uma situação tensa, ninguém havia prestado atenção em como a aranha demônio cara de homem havia morrido. Depois disso Tang San também começou a absorver o anel de espírito e todo mundo só estava preocupado com sua segurança. Agora ouvindo Xiao Wu mencionar isso, eles se lembraram do tipo de existência aterrorizante que era a aranha demônio cara de homem. Olhando para a besta divina Zuji nas mãos de Tang San, era difícil não mostrar um olhar abismado. Tang San usou uma ação para mostrar para todos como essa besta divina Zuji era usada. Após os acontecimentos na grande floresta Estrela Dou dessa vez, em seu coração ele já havia reconhecido esses companheiros. Armas ocultas do tipo mecanismo também não eram os verdadeiros segredos de Tang San. Ele não se importava com não ocultá-las. Erguendo sua mão, mirando a besta divina Zuji em uma grande árvore ao lado, Tang San apertou o gatilho. Gaben. Gaben. Um sucessivo som mecânico ressoou. Todo mundo só viu um borrão diante deles. Logo em seguida um sucessivo som de pupu ecoou. Os estudantes não conseguiam dizer o quão rápida havia sido aquela momentânea explosão. Até a expressão de Zalvuji mudou. Entre todos eles, a mais rápida sem dúvidas era a mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade Juzukin.
Mas mesmo ela chegou à conclusão de que ela com certeza seria incapaz de se escapar desse tipo de velocidade de tiro que a besta divina Zuji tinha. As expressões de todo mundo mudaram, olhando chocados uns para os outros. Quando se aproximaram da árvore, eles claramente viram que naquela árvore que precisaria de 3 homens para abraçá-la. No momento haviam aparecido 2 filas de no total 16 pequenos buracos do tamanho de um dedo. Luz atravessava os buracos e era possível ver o outro lado por meio deles. Zhao Wuji não pôde evitar perguntar: Tan-san, o que é essa coisa? Como você fez isso? Tan-san segurou a besta divina Zuji diante dele. Eu chamo isso de besta divina Zuji. É um tipo de arma oculta do tipo mecanismo extraordinariamente potente. Qualquer um pode usá-lo. Carregada com 48 flechas de besta. Cada vez que o mecanismo é preparado, ele pode lançar 16 flechas em um instante. Assim como agora há pouco. Com o mecanismo preparado ele deve ser atirado. Se não após o mecanismo ficar esticado por muito tempo, a besta vai ficar danificada. Por causa da força do mecanismo incluído nessa besta ser muito grande. Até mesmo o metal é incapaz de facilmente aguentá-la. Essa também é a parte ruim da besta divina Zuji.